Olá, a aula de hoje é sobre trovadorismo, primeiro estilo de época da literatura portuguesa. O contexto histórico que nós temos aí é da Idade Média. De acordo com os historiadores, ela é dividida em dois períodos. A Alta Idade Média, que vai ali da queda do Império Romano, no século V, mais ou menos, até o século XII, e a Baixa Idade Média, do século XII ao século XV. O trovadorismo refere-se à Alta Idade Média, tá? É o momento em que o feudalismo, o teocentrismo se formam e estão no seu apogeu, no seu auge. A Baixa Idade Média já é a decadência desses valores. Então, falar de Idade Média é impossível sem falar de teocentrismo. Teocentrismo é a ideia de que Deus está no centro de tudo, né? Na verdade, a Idade Média foi muito descentralizada. O próprio rei tinha pouco poder na época, cada um mandava no seu feudo, basicamente era isso. A única coisa que mantinha a coesão desse mundo medieval era o pensamento religioso ali governado pela Igreja Católica. A Igreja Católica tinha o poder não só ideológico, ela controlava o próprio trabalho, controlava as horas do dia, tudo era determinado de acordo com a Igreja, tá? Outra característica muito importante da Idade Média é o sistema feudal. O feudalismo tem a ver com o feudo. É um sistema político, econômico, social, de acordo com essa estrutura aqui, tá bom? Uma porção de terra, porque a terra era riqueza medieval, em que havia um castelo onde moravam o senhor feudal, a sua família, seus agregados, e em volta os servos que produziam para o feudo. O feudo era autossuficiente, não havia necessidade de comércio, era uma economia monetária, ou seja, sem dinheiro. A maior parte das relações comerciais eram por meio de troca dentro daquele ambiente ali mesmo. E ele funcionava de acordo com um sistema de vassalagem, ou seja, o servo produzia no feudo e entregava a maior parte do que ele produzia para o senhor feudal, que era o seu suzerano. Em troca, o suzerano oferecia proteção, se houvesse uma invasão, por exemplo, abrigo, alimentação, coisas que o servo não conseguiria obter se ele não estivesse envolvido nessa espécie de juramento, né? Nesse sistema de vassalagem. Esse sistema, ele vigorou não só na economia, como na própria literatura, como a gente vai ver mais adiante. Esse tipo de relação garantia uma sociedade muito estratificada. A divisão de classes era muito forte. Não havia possibilidade de ascensão social. Então, quem nascia servo, morria servo. Quem nascia nobre, morria nobre. E os seus filhos também. E assim por diante. O que muda um pouco esse contexto de teocentrismo, de feudalismo, é justamente as cruzadas. E olha que engraçado, foram uma iniciativa da Igreja Católica e foram as responsáveis por fazer ruir esse pensamento medieval, tá? Mas a gente vai falar delas na aula seguinte, que é do humanismo. Bom, ainda no contexto histórico, a gente tem que comentar sobre a formação de Portugal. Portugal está localizado na Península Ibérica. Península porque é uma porção de terra do continente que avança em direção ao mar, né? E ibérico porque lá viveram os povos íberos. Também viveram celtas, fenícios, mas durante uma boa parte de tempo, esse território foi ocupado pelos muçulmanos, chamados de mouros. Toda essa área verde no mapa que vocês estão vendo aí. E havia também acima, né, alguns reinos católicos, Navarra, Aragão, inclusive o rei de Leão e Castela, que era um rei só, né, o Afonso VI, nessas lutas para expulsar os muçulmanos, ele contou com a ajuda de vários nobres. Um deles foi o conde Dom Henrique de Borgonha, um conde francês, e como forma de agradecimento ao conde, o rei Afonso cedeu a ele uma bela porção de terra no Reino de Leão, chamada Condado Portucale ou Condado Portucalense, tá? Então, o Henrique de Borgonha teve direito a governar esse pedaço de terra aí e ainda desposou uma filha ilegítima do Afonso VI, chamada Dona Teresa.
O problema é que o Henrique e a Teresa tiveram um filho homem, e o Henrique de Borgonha morreu quando esse filho tinha 3 anos, e quem governou esse pedaço de terra aí foi a dona Teresa, tá? Bom, essas lutas contra as muçulmanas, que foram bem frequentes, duraram mais de 700 anos aí, fez parte do que nós chamamos de guerra de reconquista, tá? Então, enquanto as coisas aconteciam, essas invasões muçulmanas eram paralelas, aconteciam também. Dona Teresa governou esse pedaço de terra, mas a intenção dela era novamente unificar ao Reino de Leão, tá? O filho dela era contra isso. O grande problema é que a Dona Teresa tinha uma rivalidade ali com a irmã dela, outra filha ilegítima do Afonso VI, que era casado com um nobre chamado Raimundo de Borgonha. Eles governavam essa região que está em vermelho, que era a Galícia, tá? A Galícia também era um condado próspero, então havia essa rivalidade entre elas aí, e a Dona Teresa, inclusive, se associou a um nobre da Galícia que era contra o reino da irmã da Teresa, chamado Urraca. Sim, esse era o nome dela, Urraca. Ela se associou a esse nobre, teve até filhas com ele, tá? E o filho dela, obviamente, foi contra. Ele chegou a aprisionar a própria mãe para que os planos dela não fossem bem-sucedidos, e conseguiu simplesmente a emancipação, a independência do condado portucalense, que mais tarde viria a se tornar Portugal. Então, Afonso Henriques, o Conquistador, é o primeiro rei de Portugal, inaugurou a dinastia de Borgonha, que durou um pouco mais de 200 anos, tá? O que é o trovadorismo, então? O trovadorismo rompe aquela ideia retrógrada, né, de que a Idade Média é a Idade das Trevas. Sim, muita coisa ruim aconteceu, a dominação da igreja não ajudava em vários aspectos, mas proliferou sim uma arte que não era totalmente religiosa, que não era vinculada ao clero. Então a gente tem que diferenciar o que era produzido nos mosteiros e abadias pelos membros do clero, por monges, por padres. Eles tinham acesso à cultura escrita, eles sabiam ler e escrever, enquanto que 99% da população europeia era analfabeta, inclusive a nobreza, né? Não havia necessidade de eles saberem ler e escrever. Essa literatura era uma literatura escrita, eram textos em latim. Os copistas passavam horas, dias, fazendo aquelas iluminuras, aquelas capitulares, escrevendo texto por texto. Não havia imprensa, né? Então essa era a literatura produzida lá. Tinha esse teor mais religioso. Já nos castelos e cortes nós temos uma literatura oral, já não é tão vinculado assim a esse pensamento religioso, embora tenha resquícios dele, claro, né? Bom, a grande questão é, por que surgiu o trovadorismo? Para quê? Os cavaleiros medievais acabaram perdendo sua função no decorrer do tempo. Ali pelo século XI, século XII, já não havia grandes invasões na Europa, né? Não havendo grandes invasões, eles ficavam só crescendo a barriga, né? Ficando gordos, sem nada para fazer. Então, uma maneira de se divertir, de se entreter, e uma maneira de dar uma outra função para eles seria criar uma espécie de jogo, transformando o sistema de vassalagem ali do feudalismo em uma vassalagem amorosa. Como assim? Composições, cantigas voltadas para uma dama superior, uma senhora, a esposa de um nobre. Simplesmente um jogo, tá? Para entretenimento da nobreza, vejam bem, da nobreza. Então imaginem aquele músico itinerante chamado jogral, ele ia de castelo em castelo, a nobreza reunia ali e ele cantava suas cantigas, que eram compostas por um nobre, um trovador, que era um cavaleiro, tá? E essas cantigas eram sempre em homenagem à esposa daquele senhor que estava ali assistindo, sem mencionar o nome dela, claro, tudo nos seus limites, bajulando mesmo, tá? Elogiando, sem um sentido ali mais, como é que eu posso dizer?
mais concreto, era um amor só platônico, era um amor no plano das ideias. Isso é o que a gente chama de regras do amor cortês. É fazer a corte, fazer a cortesia, elogiar uma mulher superior, tá? E o que era, afinal, a cortesia? É a posição que o trovador, o nobre, assume em relação a uma dama, tá? Esse trovador era um nobre compositor. Como eu falei, quem cantava de Castelo, em Castelo, era o jogral, mas o trovador era o que compunha. O trovador assumia uma posição de vassalo em relação a uma dama, que era a sua senhora, tá? Mas nem havia esse termo senhora, ela era chamada de senhor. E qual era o tema, geralmente, das cantigas? Bom, no amor cortês, o tema era sempre a coita de amor, o sofrimento do amor, porque é um amor que jamais seria realizado. Bom, considera-se que o primeiro texto da literatura portuguesa, considerava-se, né, era a Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga da Guarvaia, do Paia Soares de Taveróis. Não se sabe se foi feita em 1198 ou em 1189, não se sabe nem mesmo se é uma cantiga de amor, porque faltam pedaços dela. O que sobrou, às vezes parece uma cantiga de amor, às vezes parece uma cantiga de maldizer, como a gente vai ver mais adiante. É difícil de categorizar. O fato é que ela foi feita para Maria Paz Ribeira. A Maria Paz Ribeira era amante do rei Dom Sancho I de Portugal. E vamos à leitura. No mundo eu não me sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoira por vós e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia, e minha senhor, desaquela me foi a mim muito mal de ai, e vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos semelha da veio por vós guarvaia, pois eu, meu senhor, da alfaia, nunca de vós houve nem ei valia de uma correia. A primeira estrofe tem as características de uma cantiga de amor, tá? Ele diz que no mundo não há ninguém que se assemelhe a ele, porque ele morre por essa senhora alva, né, branca, da face rosada, a vermelha, né? Você quer que eu me contenha quando eu te vi em saia? Então, mal dia me levantei que não te vi feia. Ele está sofrendo por vê-la, né? E ele nunca consegue vê-la de uma maneira feia. Ela está sempre bonita e isso acaba trazendo ainda mais sofrimento para ele. O problema é a segunda estrofe, em que ele diz: minha senhora, desde aquele dia as coisas foram muito mais. E aí ele identifica a moça, o que sai ali da regra do amor cortês. Ele fala, filha de Dom Paio Muniz. E ele faz uma crítica a ela. Até parece que de você eu recebi uma guarvaia, porque na verdade eu nunca recebi nada que valesse uma correia. Então, guarvaia era um manto que só a nobreza usava. Um manto vermelho, caríssimo, tá? Ele fala que nunca recebeu nenhum presente dela. Por que ela tem que ficar agindo desse jeito com ele? Então, às vezes parece amor, às vezes parece crítica. Enfim, falta uma atualização nos livros didáticos de repente, porque se descobriu que essa cantiga não é a mais antiga da literatura portuguesa, é esta aqui, Ora faz hoje o Senhor de Navarra. Eu não coloquei aqui porque não vale a pena, tá? Mas essa não é mais a cantiga mais antiga. Bom, o trovadorismo então se divide em duas manifestações, poesia e prosa. Em relação à poesia, não havia, aliás, né, separação entre poesia e música. Então, a produção poética que nós temos são cantigas, e essas cantigas são divididas em líricas e satíricas, tá? As líricas são as de amor e as de amigo. As cantigas de amor, elas têm origem, têm influência, têm inspiração nas cantigas provençais. A Provença é uma área ali no sul da França, tá? Lá que surgiram as cantigas de amor, porque lá que surgiu o amor cortês, a vassalagem amorosa. Já as cantigas de amigos são originais. Elas têm a tradução realmente
ibérica. As cantigas satíricas têm a intenção de fazer crítica. Elas se dividem entre de escárnio e a de maldizer. Vamos a elas. Quantas um gran coita de amor é no mundo, qual hoje eu hei, queriam morrer, eu sei, ou haveriam em sabor. Mas mentre eu vos vi, minha senhor, sempre me eu queria viver e atender. Então, quantos sofrem de coitas de amor no mundo, igual eu hoje sofro e queriam morrer. Eu sei, eu não duvido. E nisso teriam sabor, nisso teriam gosto. Mas enquanto eu puder te ver, minha senhora, eu sempre vou querer viver e esperar. Então, já não posso aguentar, estou condenado, porque os meus olhos já cegam por você. Então, não me ajuda, nem vós, nem Deus. Mas, sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado, vivendo assim eu quero estar, e esperar. Esses que veem tristemente desamparada a sua paixão, querendo morrer, loucos estão. A minha sorte não é diferente, porém eu digo constantemente, vivendo assim eu quero estar e esperar. Essa foi uma adaptação feita, tá? Pela Natália Correia nos Cantares de Trovadores Galego-Portugueses. Essa cantiga de amor tem várias características que definem o gênero, como o eu lírico, a presença de um eu lírico masculino. O refrão aí já é uma inovação, que são esses versos repetidos aí em negrito, já é uma inovação da cantiga de amor em relação à cantiga provençal, tá? Outra característica que infelizmente não está presente nessa cantiga é a redondilha maior, que são os versos em 7 sílabas poéticas. Aí eu coloquei um outro exemplo de um outro poema. O tema normalmente é o sofrimento, a coita de amor, como a gente pode ver na parte em vermelho, na primeira estrofe. Nós temos também o ambiente da corte como característica. Claro que não tem aí referência ao cenário, né? O ambiente da corte, a natureza idealizada, mas a gente percebe que essa senhora, o fato de ele chamá-la de senhora já caracteriza como um ambiente da corte. Já sabemos que se trata da esposa de um senhor feudal, por exemplo. Os personagens são poucos, normalmente é só o trovador e a senhora, vez ou outra referência a Deus e muito raramente a um rival. Essa dama retratada é sempre uma dama superior, né? A gente está vendo aí em azul o modo como ele a trata, minha senhor, senhor, existe um distanciamento e essa mulher é sempre superior às outras em beleza, em tratos, no falar. E as comparações em verde, quantos do amor coitados são, é um procedimento muito frequente, é um recurso, né, para provar que o amor desse trovador é maior do que o de qualquer outro, que ele sofre mais do que os outros, que ele faz coisas que os outros não fazem, por isso ele merece uma recompensa da dama. Aqui a gente tem um outro exemplo do Dom Dinis, que era rei de Portugal na época. Olha só como ele começa. Quero eu, em maneira de provençal, fazer agora um cantar de amor, e quero muito louvar a minha senhora, a quem beleza nem formosura não falta, nem bondade, e mais vos direi a ela, tanto a fez Deus cumprida de bem, generosa, mais do que todas do mundo. Então, vejam a referência que ele tem de colocar a mulher sempre acima das outras. Ainda faz uma alusão à inspiração provençal, né? Uma alusão ao gênero que ele vai usar. Agora, a cantiga de amigo, temos um outro exemplo do Dom Dinis. Vamos à leitura. Ai flores do verde pino, se saberdes novas do meu amigo, ai Deus, eu é. Ai flores do verde ramo, se saberdes novas do meu amado, ai Deus, eu é. Se saberdes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é.
Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado. Ai Deus, eu é. Vós me perguntades pelo vosso amado, e eu bem vos digo que é sano e vivo. Ai Deus, eu é. Vós me perguntades pelo vosso amado, e eu bem vos digo que é vivo e sano. Ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é sano e vivo, e será vós quanto prazo saído. Ai Deus, eu é. E eu bem vos digo que é vivo e sano, e será vós quanto prazo passado. Ai Deus, eu é. Quais são as características que nós temos aí? Primeiro, é um eu lírico feminino, tá? A intenção era de uma camponesa declarando as suas saudades do amigo, ou seja, o amigo era o amante. Então ela conversa normalmente ali com elementos da natureza. Nesse caso ela está conversando com as flores, querendo saber notícias do amado dela, né? E fala inclusive que ele prometeu alguma coisa para ela que não cumpriu. Na segunda parte do poema as flores respondem: você está me perguntando pelo seu amado, eu estou te dizendo que ele é são e está vivo. E aí no final as flores dizem: estará com você antes do prazo determinado, antes que você possa esperar. O tema da cantiga de amigo normalmente é a saudade. Aí nós temos o refrão, essa parte em negrito, também que é outra característica. Inclusive a cantiga de amigo costuma ser maior na sua extensão, mas menor em relação à quantidade de versos por estrofe. O refrão ajuda a decorar melhor a cantiga. Lembra? Essas cantigas eram cantadas de um castelo para o outro, então elas precisavam ser decoradas, mas não eram escritas, tá? Outra característica da cantiga de amigo, que também não pode ser representada por esse poema, coloquei o trecho de outro poema aí, é o fato de ser a redondilha menor, tá? A redondilha menor é um verso com 5 sílabas poéticas. Temos aí o ambiente do campo, os elementos da natureza presentes. O eu lírico como moça da aldeia, né, a camponesa. O tema normalmente é a saudade do amigo. Diferente da cantiga de amor, nós temos vários personagens da cantiga de amigo. A moça, o eu lírico, né, os elementos da natureza. Às vezes nós podemos ter a mãe da moça, amigas da moça, animais da floresta. E aqui um outro exemplo do Martim Codaz. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verra cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verra cedo. Se vistes meu amigo, porque eu suspiro, e ai Deus, se verra cedo. Se vistes meu amado, porque é gran coitado, e ai Deus, se verra cedo. A cantiga de amigo tem, apesar do tema da saudade, ela tem esse tom mais alegre do que a cantiga de amor, que faz várias referências ali à coita, né, à morte. Já entrando nas cantigas satíricas, nós temos a cantiga de escárnio, aí um exemplo bem famoso, que é Ai Dona Feia. Vamos ver. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louve meu trobar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Ai, dona feia, se Deus me perdoe, pois havedes a tão grande coração que vos eloe, em esta razão vos quero já loar todavia. E vedes qual será a loação, dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eloei em meu trobar, pero muito trobei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia. E direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Então olha que interessante, sem identificar a mulher, esse trovador, ele fala que essa mulher foi se queixar para alguém, que ele nunca fez uma cantiga para ela, que ele nunca louvou em cantiga nenhuma. Então ele diz, agora eu vou fazer uma cantiga para você, tá pedindo, vou fazer uma cantiga, eu vou falar assim, dona feia, velha e louca. Então é uma cantiga extremamente irônica e tem como intenção denunciar uma mulher que não seguiu a regra do amor cortês. Na verdade, ela foi descortês, né? Com ele, vamos dizer assim. Não precisava ela ter se queixado disso.
Um outro objetivo da cantiga de escárnio também seria ridicularizar o comportamento de nobres, mas sempre sem identificá-los. É uma crítica indireta. Então, uma cantiga que costuma ter como linguagem palavras de duplo sentido, ironia, que é o caso dessa, e alguns trocadilhos, diferente da cantiga de maldizer, tá? A cantiga de maldizer já é uma crítica direta, então acontece a identificação da pessoa que foi criticada, satirizada. Muitas vezes a linguagem é ofensiva, chega até mesmo a ser obscena. É claro que eu não coloquei exemplos assim para a gente analisar, tá? Os temas costumam ser a devassidão de membros do clero ou a indiscrição amorosa de nobres, tá? No caso aqui eu peguei 2 trechos de cantigas de maldizer que não tem nenhum desses 2 temas, são cantigas diferentes. Uma delas, identificando a mulher satirizada, né, fala da sua feiura, enquanto que a outra fala mal de outro trovador. Vamos ver. Achei Sancha Anes encavalgada e disse-eu por ela coisa guisada, cá nunca vi dona Peior talhada, e quis jurar que era mosteia, e via cavalgar per uma aldeia, e quis jurar que era mosteia. O que ele fala aí? Que ele viu a tal da Sancha Anes em cima de um cavalo, e que ele achou aquilo tão ridículo porque ele nunca tinha visto uma mulher tão feia, e quis jurar que ela era muito gorda. Já de baixo, Rui Queimado morreu com amor, é a crítica a um trovador, né? Rui Queimado morreu com amor em seus cantares por Santa Maria, por uma dona que grão bem queria, e por se meter com mais trovador, porque ela não quis bem fazer, fizesse em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao 3º dia. Então olha a ironia no último verso, ele fala que Rui Queimado se dizia tão apaixonado por uma dama, então fez cantigas para ela, disse que ia morrer de amores, mas acabou ressurgindo ao 3º dia, ou seja, não tinha amor coisa nenhuma. Ele está criticando a superficialidade das cantigas do Rui Queimado. Gente, tudo que a gente conhece de cantiga trovadoresca, a gente só conhece hoje porque elas foram registradas, tá? Por escrito, em cancioneiros. O que restaram delas, é claro, né? Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro cancioneiro, que é o Cancioneiro da Ajuda. Se eu não me engano, tinha 310 composições, todas eram cantigas de amor. Um outro cancioneiro, ali pelo século XV, foi o da Vaticana, que agora está na Biblioteca do Vaticano. Já tinha um pouco mais de cantiga, né? 700 e pouco. E o mais completo é o Colote Brancuti, também chamado de Cancioneiro da Biblioteca Nacional, com todas as 1.600 e poucas composições que nós conhecemos hoje em dia, de cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer, estão todas lá. Havia ainda um outro cancioneiro, as cantigas de Santa Maria, com uma origem épica, mas de um tom mais religioso. Então, esses cancioneiros foram os grandes responsáveis por imortalizar o trovadorismo. Sem eles, a gente não teria acesso a nenhuma cantiga, porque, como eu havia avisado, se trata de literatura oral, né? Bom, além da poesia, nós temos o trovadorismo em prosa também, tá? Como assim em prosa, né? A prosa é o texto escrito em parágrafos, ou então os poemas mais longos no modo narrativo. Nós temos 3 representantes dessa prosa trovadoresca nos cronicões, nobiliários e agiografias, e não são tão estudados assim. Os cronicões, por exemplo, trazem ali o cotidiano de reis, por exemplo, quando nasceram, quando morreram, é quase uma lista. Os nobiliários ou livros de linhagem são mais interessantes, eles têm ali registros do que aconteceu numa batalha, tem até comentários, né, de quem escreveu o nobiliário, de o que o rei deveria fazer em determinado momento. Então tem um teor mais literário. E as geografias eram biografias de santos e relatos de milagres. O que é interessante mesmo na prosa travadoresca são as novelas ou romances de cavalaria. Os romances de cavalaria, alguns têm origem francesa, outros têm origem inglesa. São narrativas
longas, divididas em capítulos, que tem um herói, como herói o cavaleiro medieval, que é sempre honrado na sua fé, é sempre cortês, tem uma bela dama envolvida, tem monstros, tem batalhas, tem um teor mais fantástico e ao mesmo tempo o teocentrismo é muito forte. Essas novelas são divididas em 3 ciclos. O ciclo clássico, com as histórias ali, é também chamado de greco-romano, né? As histórias ali de Alexandre. O ciclo arturiano, que é o mais famoso, ciclo arturiano ou bretão. E o ciclo carolíngio ou francês, com as histórias de Carlos Magno e os 12 pares de França. Então, na literatura portuguesa, o ciclo arturiano é o que tem mais importância, que tem mais notoriedade, que são as histórias do rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda, a história de Tristão e Isolda, a tentação de Percival, que é a busca pelo Santo Graal, né? E essa busca pelo Santo Graal, inclusive, ela foi adaptada do francês, né, para a literatura portuguesa. É a busca pelo objeto que Cristo teria usado na última ceia. Na literatura esse objeto foi caracterizado como um cálice. Então essas narrativas, elas costumam ter, exceto a demanda do Santo Graal, né, elas costumam ter um final trágico, mas elas são uma referência muito importante. Nosso imaginário medieval hoje em dia, ele se deve às novelas de cavalaria.